mundo de hoje é dividido pelas pessoas com base em dois comportamentos. De um lado os introvertidos, de outro lado os extrovertidos. No vídeo de hoje falaremos sobre características de cada um deles, também o porquê das pessoas valorizarem tanto os extrovertidos nos dias de hoje e deixarem de lado, por sua vez, os introvertidos, aqueles mais quietos. Também falaremos sobre como cada um deles se encaixa no ambiente de trabalho, como cada um deles pode exercer, sim, liderança, e também se é uma questão cultural, é uma questão genética ou é uma questão de criação. Falaremos sobre esses assuntos e eu tenho certeza que você tem muita curiosidade para saber como você se encaixa no mundo, tanto se você for introvertido, como se você for extrovertido. Se liga no vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Basicamente, hoje falaremos sobre os introvertidos e os extrovertidos e como eles funcionam na sociedade. Para começar o vídeo de hoje, falaremos sobre o ideal da extroversão. O que seria isso, Pedro? O ideal da extroversão é que a gente tende a achar na sociedade atual que os extrovertidos são mais atraentes, e os extrovertidos são mais amigáveis, são mais sociáveis, os extrovertidos são mais desejáveis para ter como amigos. Até mais inteligentes as pessoas tendem a achar que os extrovertidos são. Isso é com base no ideal da extroversão. Sabe o que isso causa? Isso faz os introvertidos se fecharem cada vez mais, sentirem que eles são culpados, sentirem que eles são diferentes, sentirem que eles não se encaixam na sociedade. Então as pessoas tendem a achar, e o ideal da extroversão é isso, que o comportamento ideal é o da extroversão. Mas falaremos agora sobre as características de cada um deles. E vocês vão entender como é muito mais simples do que parece. Para começar, os introvertidos são aquelas pessoas que precisam de menos estímulos. Os introvertidos são aquelas pessoas que precisam trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade. Eles se concentram em uma tarefa de cada vez. Eles são pessoas que ouvem mais do que falam. Em contrapartida, os extrovertidos eles são pessoas que precisam de mais estímulos. São pessoas que precisam falar mais, que precisam conviver em ambientes em que tem mais pessoas. Eles precisam ouvir músicas altas, mais uma vez por causa dos estímulos. Eles falam muito mais do que escutam. E também são pessoas que têm tendência a participar de atividades mais perigosas, que enchem eles de adrenalina. A diferença principal que eu quero que vocês gravem nessa parte do vídeo é: o que diferencia um e outro, basicamente, é a quantidade de estímulo que eles precisam para viver. Os introvertidos precisam de menos estímulos e os extrovertidos precisam de mais estímulos. E essa é a grande diferença. Outra coisa, agora nesse período do vídeo de conceitos. Não confunda introversão com timidez. Timidez é o medo da desaprovação social. Introversão é a preferência por ambientes em que não sejam tão estimulantes ou que não sejam estimulantes demais. Obviamente, existem os introvertidos tímidos, mas também existem os introvertidos que não são tímidos. E também existem os tímidos que não são introvertidos. Uma coisa não leva a outra, não são iguais. Introversão é uma coisa, timidez é outra coisa. Beleza? Agora, um assunto muito bacana, que fala muito sobre o ambiente de trabalho. Então, introversão, extroversão e o ambiente de trabalho. A gente vive numa sociedade hoje em dia que está valorizando cada vez mais o novo pensamento de grupo. O que seria isso? Equipes. Foi feito um estudo que a Susan mostrou durante o livro que 91% dos gerentes, das pessoas com alta patente em grandes empresas, justificam o sucesso dessas empresas, 91% deles, justificam o sucesso dessas empresas às equipes, ao trabalho em grupo. A gente ouve muito falar, né, que cada vez mais as pessoas precisam trabalhar com pessoas, precisam entender pessoas. O que isso está levando? Está levando os escritórios a abrirem as salas, os escritórios. Sabe aqueles escritórios abertos? Está levando muita gente a fazer isso. Está levando muitas escolas também a tirarem aquelas fileiras de mesas e cadeiras que a gente tinha antigamente, né? E agora fazem alunos sentarem em 5, 4, em pequenos grupos, em grandes grupos, juntos para debater durante a aula. Óbvio, eu não estou negando que isso é muito importante, mas calma. Os introvertidos, por uma questão fisiológica, uma questão que nasceu com eles, a gente vai falar sobre isso depois, eles não se encaixam muito bem nisso.
A gente precisa entender que os introvertidos eles não ficam em grandes eventos porque eles não são sociáveis, porque eles não gostam de pessoas ou porque eles não gostam das pessoas que estão ali. Porque é uma característica deles, eles precisam de menos estímulos para funcionar. Então, se a gente continuar vivendo em ambientes em que o tempo inteiro a gente convive com muitas pessoas em ambiente de trabalho, em escritórios abertos, como é a situação que eu acabei de falar, os introvertidos eles podem sim, no primeiro, segundo, terceiro dia, eles podem se acostumar. No quarto, eles vão ter uma vontade de mandar todo mundo para longe, porque eles estão fugindo muito da característica deles. O que seria isso? O que é o ideal que a Susan fala sobre ambientes de trabalho? Os ambientes de trabalho precisam dar autonomia e precisam ter lugares abertos para socialização. Obviamente que precisam, isso é muito importante. Mas também precisam de lugares que os introvertidos possam se sentir mais tranquilos, diminuir os estímulos que eles gostam, que eles precisam dessa diminuição, e trabalhar em tarefas importantes que exigem muito cognitivamente deles, com mais concentração. Sem aquele ambiente aberto, que escutam muitas conversas, que chegam toda hora alguém na mesa deles para bater nas costas e conversar sobre alguma coisa. Eles precisam diminuir as interrupções. O que eu quero que vocês levem desse assunto? Que os dois, tanto os introvertidos quanto os extrovertidos, podem trabalhar juntos. Em todas as empresas existem os dois. Isso é importante destacar. Só que cada um funciona à sua maneira e cada um produz à sua maneira. Então as empresas precisam ter ambientes em que valorizem os dois. Valorizem um trabalho solitário que os introvertidos gostam de fazer e rendem melhor, que é o mais importante, rendem melhor para a empresa. E também os lugares mais sociáveis, que os extrovertidos vão se sentir mais confortáveis. Então, essa foi a parte do vídeo que a gente falou sobre introvertidos, extrovertidos e o ambiente de trabalho. Agora, outra parte fundamental e fantástica, que é a liderança, o extrovertido e o introvertido. O que seria isso, Pedro? A gente tem a mania hoje em dia de achar, acho que isso vem há mais tempo, né? Desde que o ideal da extroversão começou no início do século passado, de acreditar que os líderes precisam ser expansivos, falarem muito, líderes sociáveis, líderes simpáticos, elegantes, tudo isso. Mas foram feitos estudos durante o livro e a Susan Cain chegou à conclusão, com base nesses estudos, que os introvertidos, os líderes introvertidos se dão bem com os proativos. Você sabia disso? E faz muito sentido, né? Porque os proativos, a gente viu no livro passado, são aqueles que não precisam de muitas ordens para fazer as coisas. Fazem as coisas antes mesmo da gente pedir para eles fazerem. O que significaria isso? Os introvertidos, eles lidam melhor com os proativos porque os introvertidos dão mais autonomia para eles escutam mais, eles são mais calmos, são mais na deles, eles dão autonomia que os proativos precisam. Em contrapartida, com grupos, com equipes de trabalho que são mais tranquilas, que são mais introvertidas, que não são tão proativas, um líder extrovertido encaixa muito bem. Por quê? Porque o líder extrovertido ele é mais motivador, ele é mais sociável, ele é mais expansivo, ele fala mais, ele motiva mais. Isso é importante para grupos de trabalho que são mais introvertidos, que são mais na deles, que não são tão proativos. Entenderam a diferença? Cada um, tanto o introvertido quanto o extrovertido, pode assumir papéis de liderança, indo na contramão do que as pessoas tendem a acreditar. Sim, eles podem, os dois são bons líderes, só que cada um à sua maneira. Cada um com um tipo de trabalho específico, um tipo de grupo de trabalho específico. Então, liderança, a extroversão e a introversão foi o assunto que a gente entrou agora. Tá. Agora a gente entrou no assunto que particularmente é o que eu mais gosto. Beleza, Pedro. Agora eu quero saber se a minha introversão, a minha extroversão já nasceu comigo. Eu quero saber se isso é realmente genético, se isso é cultural, se eu sou assim por causa da minha família, do ambiente em que eu cresci. Calma. Primeiro vamos fazer uma pequena distinção. Comportamento, temperamento, na verdade, é inato. Temperamento é aquilo que a gente consegue enxergar num bebê ou na sua primeira infância. É aquilo que a gente já enxerga que já nasceu com ele. A personalidade é quando esse temperamento que já nasceu com essa pessoa entra em contato com o ambiente, com a socialização, com tudo ao redor. Bota nessa salada de frutas e nasce a personalidade de alguém. Tá. Entenderam essa parte? Agora vamos entrar num assunto legal. Fizeram um estudo, e a Susan Cain mostrou esse estudo, com bebês de 2 a 2 anos de idade, mais ou menos. Nesse estudo, botaram bebês, pegaram álcool
pegaram um papel com álcool ou limão e colocaram o álcool perto do nariz ou o limão na língua desses bebês. Sabe o que eles descobriram? Que os bebês que reagiam muito mais a isso, eram mais reativos a esses estímulos, eles tinham a tendência de, no futuro, foi um estudo feito a longo prazo, de se tornarem introvertidos. Isso faz muito sentido, né, pelo que eu expliquei para vocês. Se os introvertidos são mais reativos, eles reagem muito mais a estímulos, eles precisam de menos estímulos porque eles são mais reativos a eles, são mais sensíveis a estímulos, faz muito sentido que os bebês que são pequenos, com 2, 3 anos ou até menos, quando eles reagem muito a coisas novas, a estímulos novos, eles tendem a ser introvertidos no futuro. Em contrapartida, os bebês que no estudo não reagiram tanto, reagiram pouco, tanto ao álcool quanto ao limão, eles tinham a tendência de ser extrovertidos no futuro, porque eles tinham baixa sensibilidade a estímulos. O que significa isso? 40 a 50% das nossas características de introversão e extroversão são hereditárias e genéticas, nascem com a gente. O resto é com base em ambiente, com base na família que a gente vive, com base nos amigos que a gente tem, com base em tudo. Em todo o ambiente em que a gente vive, em que a gente cresce e molda a nossa personalidade. Entenderam isso? Sim, se você descobriu que é com base no gene e com base no ambiente, você pode mudar o seu comportamento. Mas isso entra a teoria do elástico. O que seria a teoria do elástico? Um elástico é assim, esse é o nosso comportamento, nosso temperamento. A gente pode esticar o elástico, mas até certo ponto. E a gente pode mudar o nosso temperamento, o nosso comportamento também até certo ponto. Então essa é a teoria do elástico. Sim, a gente pode mudar um pouco o nosso comportamento, mas não. A gente nunca pode fugir de quem a gente é de verdade. E é por isso que a gente tem que valorizar tanto os introvertidos quanto os extrovertidos. Eles não são assim porque eles querem. Eles são assim porque eles nasceram assim. E a gente precisa respeitar essas características, entender a parte positiva de cada uma delas, porque sim, elas existem, e entender que isso é com base na herança genética e também com base no ambiente em que eles vivem. Só que tem um porém. Se eu sou um bebê introvertido e desde criança eu já demonstro traços de introversão, a tendência que eu tenho na minha infância é ir reforçando essa minha característica de introversão, né? Ir me fechando, preferindo ficar sozinho, lendo um livro, jogando videogame. E a característica disso, o que isso quer dizer? Que quanto mais eu reforço isso, mais introvertido eu me sinto. E a extroversão é a mesma coisa. Se eu sou uma criança expansiva, que gosta de socializar, que brinco com todo mundo, a tendência é que eu vá reforçando isso ao longo do tempo. Isso vai me tornando cada vez mais extrovertido. Então, entenderam a ligação entre genética e ambiente? Entenderam também que 40%, repetindo, esse dado é importante, 40% da nossa introversão ou extroversão vem de herança genética e o restante do ambiente. Beleza? Essa parte era realmente importante, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo, vejam de novo, que é muito importante que vocês entendam. Agora, entramos na última parte do livro, do vídeo, né? Que é sobre o livro O Poder dos Quietos. A última parte fala sobre a cultura, a introversão e a extroversão. O que seria isso? Eu sei que é muito fútil, né? Às vezes muito ruim a gente generalizar povos e culturas, mas para esse sentido agora, desse assunto vai fazer bem. Os orientais têm a tendência de ser mais introvertidos. Os ocidentais têm a tendência de serem mais extrovertidos. Isso tem uma explicação. Calma aí, eu vou explicar para vocês. Os orientais têm uma cultura de valorizar muito o grupo, valorizar muito um bem maior, a harmonia entre o grupo. Ou seja, eles deixam a vontade deles individuais de lado para o bem do grupo, eles se subordinam à vontade do grupo, de um bem maior. Isso faz eles ser mais introvertidos. Obviamente, se resguardam mais em prol de um bem maior. Já os extrovertidos, os ocidentais, eles têm uma característica mais individual, de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, que valoriza muito o indivíduo. E é por isso que eles são mais... como é que é a palavra mesmo, introversão? Extrovertidos. Olha, eu esquecendo a palavra. Eles são mais extrovertidos que os orientais. Sabe por quê? Porque eles valorizam muito os indivíduos. Isso é uma explicação básica de por que a cultura valoriza tanto e por que a cultura é tão importante para decidir se a gente vai ser introvertido ou extrovertido no futuro. Entenderam? E é importante que a gente saiba também, e eu vou falar isso mais uma vez, e vou falar isso repetidas vezes. Existem lugares em que os introvertidos vão se sentir bem
em que os extrovertidos vão se sentir bem. E não tem certo e errado. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe certo e errado. A gente tem que achar os pontos doces, que é o termo que a Susan fala. O que seriam os pontos doces? É os lugares que eu, como introvertido, e eu sou um introvertido, preciso saber onde eu vou me sentir bem. E começar a cultivar esses ambientes em que eu me sinto bem. Em contrapartida, os extrovertidos têm os pontos doces dele, que com certeza são ambientes com mais estímulos, ambientes com mais pessoas, ambientes mais sociáveis. E cada um tem seus pontos doces, mais uma vez não tem certo e errado. Então, no vídeo de hoje, falamos muito sobre as características de cada um, tanto dos introvertidos quanto dos extrovertidos, ambientes de trabalho e como cada um deles pode funcionar, liderança, introvertidos e extrovertidos, também sobre a questão de genética ou do ambiente e também sobre a questão cultural. No livro também fala muito sobre como lidar com os relacionamentos, tanto de marido e mulher, quanto de pai e filho, podem ser entre introvertidos e extrovertidos, e também como, porque, em busca de um prol maior, em busca de uma carreira, introvertidos podem se transformar em extrovertidos por alguns momentos, não para sempre. Tudo isso tem no livro e eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, porque é fantástico e abriu muito minha cabeça. Você não tem ideia do quanto isso explicou pra mim o porquê que às vezes eu tomo certas decisões e eu me acho estranho por causa disso. Tanto de gostar de ficar sozinho, tanto de fazer inúmeras coisas que eu nunca tinha parado pra pensar que isso não é errado. Isso é só uma característica minha e, mais uma vez, não tem certo e nem errado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, mande para os seus amigos. E o mais importante, continue nos acompanhando, que a opinião e a companhia de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Valeu, galera, muito obrigado